Graça e paz, pessoal, boa tarde. Mais um programa abençoado, Vida na Palavra. E estamos aqui com muitas pessoas que já estão conectados via WhatsApp, internet e estão nos acompanhando. Esse programa tem alcançado muitas pessoas e muitas pessoas têm sido abençoadas através desse programa. E hoje nós estamos aqui com um casal, uma dupla especial que vai estar aqui batendo um papo junto conosco aqui, dando um pouco do seu testemunho de vida. Mas antes eu queria abrir esse programa com uma oração e pedir a você que ficasse aí com seus olhos fechados, né, com expectativa para que o Senhor possa falar ao teu coração essa tarde. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo venha trazer entendimento, que venha trazer sabedoria, que venha abrir os nossos olhos espirituais e que todos os ouvintes, Pai, sejam abençoados por meio da Tua Santa Palavra. Nós somos gratos a Ti por esse dia tão precioso que o Senhor criou para cada um de nós, Pai. Nós Te louvamos, nós Te glorificamos e nós Te exaltamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero também mandar uma alusão aí para o pessoal que está conectado, né? Nossa querida irmã Maria Nunes, lá de São Vicente, Dona Luciene, também que está conectada, Juliana, Cida do Profeta Neto, irmã Neném, Marilene, que também está conectada, irmã Daça, Juliana, que está conectada, Bernadette também está conectada, Dona Neves, Rafa também está conectado, Fábia, Tiago, todo esse pessoal que está aí acompanhando aí também no sítio Mucambo, Brejinho e as demais regiões que tem sempre nos acompanhado. Tem sido edificado, esse programa tem sido um divisor de água. E eu vou pedir aqui para o casal se apresentar essa tarde. Graça e paz, queridos ouvintes. Queria dizer a vocês que é um prazer estar aqui. Me chamo Léo, sou líder do diaconato da Igreja Verbo da Vida Itapetim. E como é prazeroso estar aqui num programa que tem alcançado vida, que tem transformado pessoas. Graça e paz, pessoal. Boa tarde. Então, eu me chamo Bia, igualmente estou aqui junto com meu esposo e o pastor. A gente lidera o departamento de diaconato e é uma honra estar aqui podendo compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês. Amém. Então esse casal aqui é abençoado, né? É Léo e Bia que se converteram, entregaram a sua vida a Jesus Cristo e hoje estão experimentando, né, Léo, uma vida nova na presença de Deus. Exatamente isso, é algo extraordinário nas nossas vidas, algo que a gente nunca pensou em viver e hoje a gente tem vivido e tem sido testemunho para muitas pessoas, para muitos casais, graças à nossa perseverança, e a gente sabe que tudo isso vem do Senhor. Quando se entregamos a Ele, o Senhor restaura e Ele transforma. E é justamente sobre isso que a gente vai estar batendo um papo aqui bem à vontade, né, como um podcast mesmo, para que as pessoas venham entender, Léo, e compreender o que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa quando há uma entrega genuína e verdadeira, né? Mas antes aqui também eu queria mandar um alô para Rafaela, lá em São Vicente, que está acompanhando, né? Edivaneide colocou aqui casal abençoado. Dona Bernadette também colocou aqui casal abençoado. Mas vamos lá. Eu queria ouvir um pouquinho, Léo, e entender um pouco da sua vida antes de conhecer Jesus. Quem era Léo, né? Antes de conhecer Jesus? Já a partir do momento que você conheceu Bia, né? Você conheceu Bia, se chegaram a se casar. Mas como era a vida de vocês, assim? Como era o relacionamento, né? Antes de conhecer Jesus? O nosso relacionamento era, vamos dizer, um pouco conturbado, porque a gente não entendia dos princípios também por não conhecer, por falta de buscar as escrituras, a gente não entendia. E por muitas vezes a gente passou momentos que, como eu falei na reunião de casais que teve, que não era uma vida de casado, porque quando a pessoa é casada, o que mais ele quer quando está longe de casa é ir para casa. E por muitas vezes eu mesmo evitava até ir para casa, preferia ficar na rua, preferia ficar em algum bar, vivia uma vida de qualquer forma, sem nenhum temor ao Senhor, e achava que ali para mim estava normal, porque assim não estava infringindo nenhuma lei da sociedade, e para mim aqui estava normal.
e vivia de toda forma, de qualquer maneira, sem nenhum temor, porque a gente não tinha um centro, a gente não tinha um alvo, que era Deus nas nossas vidas, e vivia uma vida, vamos dizer assim, do jeito que o diabo queria que a gente vivesse, vivendo ali de aparência, porque a gente não vivia como um casal. Ô Léo, me diga uma coisa, alguém chegou a tentar falar de Cristo para a sua vida, alguma vez falava, e se falou, como foi que entrou no seu ouvido assim antes? Porque nem todo mundo que ouve de Cristo assim entrega sua vida rapidamente, né? Alguns tem uns que entregam, mas outros ele tem aquele tipo de resistência. Existiu essa resistência em você? Sim, existiu muito. Ouvi, a gente tem meu patrão hoje, Pretinho Construções, que ele pregava diariamente pra gente, pregava todo dia mesmo, ele pregava, sempre falou muito da palavra pra mim, e teve um tempo que eu fiz um estudo com ele lá na casa dele, só que assim, entrava no ouvido e como se saísse por outro, porque meu coração não estava aberto a palavra, eu não via um homem dando uma palavra como se ela viesse diretamente do céu, como ela vem, eu via apenas ali uma pessoa falando e não dava credibilidade à palavra do Senhor. No caso, você não estava com o coração aberto, né, para receber. É o que acontece com muitas pessoas, né? Enquanto elas não estão com o coração aberto para receber, infelizmente elas não conseguem absorver aquilo que Jesus quer falar para a vida delas, né? Exatamente isso. A gente vivia assim, escutava, mas era como se eu estivesse ali, vamos dizer, preso ali, tentando sair, caçando uma fuga, para correr dali daquela palavra, porque assim eu não abri o coração em nenhum momento, era um coração endurecido, um coração de pedra, vamos dizer, para a palavra assim, e por muitas vezes eu tive a oportunidade de alguém pregar para mim, de alguém falar do amor de Cristo para mim, e eu não dar ouvidos, e hoje eu entendo, assim, o tanto que eu deixei de aproveitar antes do Senhor, porque se desde o começo eu tivesse dado ouvidos, muitas coisas eu vim aproveitando ainda mais na presença do Senhor. Você, tipo assim, você era uma pessoa, você gostava de beber, de farrar, mesmo dentro do casamento, né? Você não valorizava seu casamento, né? Exatamente. Vamos ver, Bia, como é que você se sentia, Bia, assim, diante do velho Léo, né? Vamos dizer assim, da velha criatura antes de nascer de novo. Ele lhe tratava bem, como é que ele agia, ele dava atenção. Fala um pouquinho. Igualmente ele falou, era um casamento ao qual a gente vivia de aparências, no meio do povo a gente estava ali, tudo bem, se entendia, mas falar da velha criatura que morreu, né, e era assim, não era tão carinhoso, não dava atenção, era uma pessoa para o mundo brutalmente, era bruto, não tinha uma forma carinhosa de falar. Então, isso acabava desgastando o relacionamento. Acabava a gente entrando ali em atrito, em brigas, e ia só se desgastando, e foi chegando um momento a qual muitas situações, tanto da minha parte como da dele, ia machucando. Era um momento ali que a gente não tinha muito aquela intimidade de sentar e conversar como um casal. E eu me lembro que Léo falou uma vez que quando Bia pedia para fazer alguma coisa, né, levar ela em algum canto, você desconsiderava, não dava atenção, né? Como era isso, Léo? Exatamente, assim, eu sempre fui uma pessoa muito prestativa, mas antes de eu conhecer... Mas com os de fora, né? A palavra, eu era uma pessoa prestativa com os de fora. Por conta até mesmo do convívio, eu era assim uma pessoa que para minha esposa eu era uma pessoa covarde com ela. Tantas vezes ela pedia para eu levar ela em algum lugar, eu negava de levar. Tantas vezes ela pedia para eu fazer algo, Léo, faz isso para mim, e eu dizia não. Mas quando alguém de fora pedia, eu dava o meu melhor. Sempre os de fora, acabei esquecendo de dentro da minha própria casa. Ela é a pessoa que estava me auxiliando todos os dias. Isso resumindo, sem Jesus, né? Sem Jesus acabava tendo um casamento destruído, podemos dizer assim, empurrando com a barriga, né? Exatamente isso. Assim, sem Jesus a gente estava dentro do mesmo teto, só que com os corações totalmente fora de dentro da casa. A gente vivia por viver, porque achava assim, querendo ou não, tinha um companheirismo ali, porque eu fazia alguma coisa para ela de favor, ela fazia para mim, mas só por isso. Assim, a gente não tinha uma verdadeira intimidade, a gente não tinha um verdadeiro relacionamento, totalmente diferente do que a gente vive hoje. E devido a tudo isso que aconteceu, o casamento de vocês foi penalizado. Foi se desgastando, e acabou um momento onde houve um grande desentendimento ali, que
Aos olhos naturais foi dado como um término, né? Você poderia falar um pouco, queira ou não queira, isso foi como um divisor de água para que vocês pudessem conhecer Jesus Cristo, né? E aceitá-lo como único e suficiente, que foi aí nesse momento que vocês começaram a abrir os olhos para o Evangelho, né? E para uma verdadeira mudança de vida. É exatamente isso. Como eu falei também na reunião de casais, que eu disse que um casamento, nem todos os casamentos eles se acabam com um grande motivo. Às vezes são pequenos motivos que vão levando esse desgaste, como o pastor falou. E por pequenos motivos a gente foi se desgastando a uma forma de, quando tá junto, sempre brigava, sempre desentendia, porque não conseguia mais, vamos dizer, viver juntos, ou não se batia mais, como o pessoal fala. E acabou o tempo de, chegando ao término mesmo assim, de você chegar de frente com o muro, acabou, assim, não tinha mais volta, aos olhos naturais, né? Naturais. Aos meus olhos naquele tempo e aos olhos de tantas outras pessoas, na visão humana você olhava assim e dizia, não, agora não tem mais volta. E foi aí que Satanás, ele comemorou bastante quando ele acabou assim o casamento, mas mal sabia ele que era o começo da nossa caminhada, da nossa carreira de fé. Interessante que eu me lembro daquele momento, Léo, que eu me encontrei contigo lá na casa da tua mãe. É que ali foi um divisor de água, né? Acho que tu estava com a mente muito bombardeada. Eu acredito que se você tivesse dado ouvido à voz do mundo, das pessoas do mundo, você tinha perdido a direção completamente. Talvez você nunca tivesse conhecido Jesus de verdade, né? Muitas pessoas conhecem a religião, né? Mas é como se a religião tivesse algum poder de mudar. Na religião são práticas, são normas, mas o encontro verdadeiro que faz uma transformação é que vai fazer o diferencial. E eu me lembro daquela palavra que eu te disse assim, eu fui guiado ali pelo Espírito, disse assim, não dê ouvido à voz do mundo. Eu não lembro se eu disse siga o seu coração, alguma coisa desse tipo, não foi? E ali, o que marcou ali, Léo? O que foi assim, aquela palavra? Aquela palavra ali, ela foi muito impactante na minha vida, porque assim, eu me encontrava naquela situação com a mente muito conturbada mesmo. Por muitas vezes assim, eu não conseguia organizar meus pensamentos porque estava totalmente bagunçado. E quando eu encontrei com o pastor na casa da minha mãe, que o pastor foi liberado essa palavra sobre minha vida, eu enxerguei uma luz ao final do poço que eu estava. Eu estava totalmente cego, estava totalmente no escuro, e quando o pastor me deu essa palavra, trouxe essa palavra diretamente de Deus, e ela penetrou no meu coração assim, de forma que ela me rasgou ao meio mesmo. Ela como se ela entrasse assim, me rasgasse mesmo assim. Eu comecei a enxergar uma luz, a qual até ali Satanás estava tentando esconder, que existia uma saída, existia uma saída ainda melhor daquela que eu estava vivendo, uma vida melhor que aquela que eu vivia. Então, por isso tem aquele ditado, né? É um ditado, né, que diz assim, se não vem pelo amor, vem pela dor, né? E graças a Deus, Deus fez começou ali a trabalhar na vida de vocês, né? Eu me lembro que uma vez você me contou aqui, eu até notei aqui para eu não esquecer, que Bia, pode passar o microfone para ela, Bia queria antes Jesus, mas você não queria. Isso quando você estava no mundo, né? A importância de o marido, ou vice-versa, né? Acompanhar, né? Porque não pode ir só um, que aí termina não dando certo. Mas fala um pouco dessa experiência, Bia. Você desejava, você queria, mas aí havia uma resistência nele, não era? Isso, muitas vezes a mãe dele dizia, Bia, vamos para a igreja, chama Léo. E ardia um desejo para mim ir. Todas as vezes que eu chamava, vamos Léo comigo, ele sempre dizia, vou nada, para que eu vou? Eu não preciso não, e não vou não. E sempre tinha aquele desejo. E todas as vezes que eu chamava e ele dizia não, aquilo me deixava triste, porque eu via que o mundo já não estava mais, não estava dando mais certo. Via que o diabo estava apenas só brincando. Cada vez o casamento se desgastando e eu tentando ali ir, mas ele não queria. E é importante o casal, o marido, tanto o casal ali, ambas partes, pegar junto um com o outro, porque fortalece. Quando ele dizia o não, aquilo ali automaticamente o diabo já lançava uma seta. Não, se ele não vai, então eu também não vou. Então é importante os dois estar ali na presença, buscando junto, porque através dos dois ali,
porque quando a Bíblia fala, né, que um cordão de três dobras não se rompe facilmente. Então, quando tá os dois, o diabo ele não permanece, ele não consegue tentar ele tirar do propósito. É verdade. E só respaldando algo aqui a respeito da igreja, né? Por exemplo, quando Bia disse assim, vamos à igreja, às vezes tem muitas pessoas, Léo, que pensam assim, vamos à igreja é a questão do templo. Que eu sei, o templo ele tem sua importância, né? Porque é no templo onde os cristãos ali se reúnem, né? O templo também tem esse divisor de água também. Mas a convenção é muito mais do que isso, né? A convenção é uma entrega, né? O templo a gente pode dizer, ó, é aquele ambiente, é aquele horário, é ali que a gente vai se reunir como igreja para cultuar, para adorar a Deus, para tomarmos a ceia junto, para vermos os irmãos, para celebrarmos, para receber instruções diretamente da nossa liderança. Então, assim, acima dessa palavra igreja, não resumindo a um templo, mas resumindo a um corpo, a uma comunidade de pessoas que expressam uma fé. Então, Léo, assim, diante disso, assim, como foi? Assim, aí despertou você de buscar ao Senhor, né? Me conta como foi que começou Deus a trabalhar. Você deu passo primeiro, Bia também deu. Como foi que aconteceu? Porque praticamente você já estava separado, não era? Isso, o nosso despertar, ele começa com a minha mãe, com a gente já, vamos dizer, vivendo em casas separadas mesmo. A gente chegou a viver em casas separadas e minha mãe ali se agarrou à palavra e disse, eu não vou deixar Satanás acabar com o propósito do Senhor. E ela começou a convidar a Bia para ir para o templo, para a igreja, como a gente fala. E nisso aí começou a me despertar e vendo assim como minha mãe se agarrou tanto em fé, como minha mãe consegue se agarrar em fé diante de situações assim. E eu disse, eu tenho de buscar algo para a minha vida que seja diferente. Algo que eu encontrei na vida de Gilberto, que eu vi a mudança de Gilberto, que eu era muito amigo já de Gilberto no mundo. Transformação grande também. Eu preciso de uma transformação dessa na minha vida, eu preciso disso para a minha vida. Meu casamento se acabou porque não tinha isso. Essa coisa que eu não entendi o que era no momento. Então foi aí que eu comecei a despertar. E quando eu cheguei lá, foi algo assim que um vazio que tinha dentro de mim, ele já foi preenchido só com a presença que tinha naquele local. Só com assim, só no louvor, ministrou tanto ao meu coração e à minha vida ali quando eu cheguei, que é uma presença assim tão maravilhosa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Você foi percebendo que ali era o seu lugar, né? Isso. Você começou a perceber que você precisava dessa mudança. Exatamente. Quando eu cheguei lá, era como se eu já vivesse lá há muito tempo. Eu estava tão acomodado, tão assim, me senti tão bem lá, que eu era como se um ambiente que eu já me fosse familiarizado a viver ali. Foi como se eu estivesse em casa quando eu cheguei lá. Foi uma recepção tão maravilhosa, foi algo tão extraordinário na minha vida que eu disse, eu não quero mais sair daqui. Eu me lembro bem que quando eu cheguei no outro dia na loja, eu conversando com meu tio, e disse, tio, eu encontrei o meu lugar. Eu vivi vagando, mas ontem eu encontrei o meu lugar e eu não quero mais sair dessa presença não. Glória a Deus. Conta aí, Bia, um pouco da tua experiência. Eu cheguei totalmente com ansiedade, cheguei totalmente do jeito que o diabo queria. E cheguei ali destruída, né? E pensava, meu Deus, e agora como vai ser? Bia, e tinha uma crise, né, era de ansiedade, que o Léo chegou a me falar, que eu não sei como é que você ficava, como era? Quando eu tinha as minhas crises de ansiedade, que glória a Deus eu fui curada para honra e glória do Senhor, eu tremia bastante, minha pressão ela subia, ia lá para cima. Eu já cheguei no hospital ali com meu corpo todo cheio de marcas, e também inúmeras vezes eu tentei tirar a minha vida, porque para mim era como se não tinha mais sentido de viver. E sempre o diabo lançava na minha mente que eu não precisava mais estar aqui, que ninguém gostava de mim, que ninguém ia mais olhar para mim da forma que eu merecia ser olhada. E a mãe de Léo, como ele citou aqui, ela foi o nosso alicerce, ela foi ali, deu... Importância, né, de ter uma pessoa ali, né, que conhece a palavra para, nesse momento, encaminhar, né, e discipular. Na verdade, isso é fazer também discípulo, né? Isso. E ela deu esse suporte, e quando eu cheguei, a minha sensação foi a mesma de Léo. Quando eu pisei meus pés dentro daquela igreja,
não precisou ninguém falar nada, só precisou eu pisar e sentir a presença. Foi preenchido o vazio que eu achei que bebidas, que o mundo ia preencher, eu achava isso, quando eu pisei lá eu vi que realmente o nosso vazio só preenche com a presença do Senhor, com a presença do Espírito Santo. E é muito importante, porque se eu não tivesse dado ouvido, se eu não tivesse seguido realmente aquilo que me guiaram, talvez hoje eu não estaria com o meu casamento restaurado, não estaria desfrutando de coisas maravilhosas da parte do Senhor para a gente. Então, é muito importante quando uma pessoa disser assim, vamos à igreja, só em dizer assim, vamos à igreja. Então, se essa pessoa lhe chamou, é porque realmente ela está querendo o melhor para você. Glória a Deus. Amém. Ô, Léo, e qual foi a sensação, assim? Porque você ficou indo aos cultos, né? Teve até uma pessoa que disse assim, né? Foi um comentário que teve. Disse assim, não sei porque o pastor só vive perguntando quem quer aceitar Jesus. Mas, na verdade, é uma expressão bíblica, né? A Bíblia diz lá em Romanos 10, versículo 9, se nós crermos, né, que Jesus ressuscitou dentre os mortos e confessarmos com a nossa boca, seremos salvos. Também a Bíblia diz que se nós o negarmos, ele também nos negará, né, diante do Pai. Se nós o confessarmos, ele também nos confessará diante do Pai. Você ficou indo a alguns cultos, eu me lembro que você estava indo, Bia estava indo, você ficava em um lugar, Bia ficava em outro, né? Mas ali, o que foi que impactou ali naquele momento? Que sempre a gente tem aquele cuidado de fazer essa pergunta, se tem alguém ali que quer realmente entregar sua vida a Jesus, fazer um compromisso. Porque eu vejo ali, Léo, um momento desse como um divisor de água na vida de uma pessoa. É como se estivesse batendo um martelo e dizendo, a partir de hoje, minha vida muda, né? Como foi lá a experiência? Tinha alguma coisa que lhe prendia, né? Porque isso é espiritual também. Exatamente, é como o pastor falou, é espiritual. No dia que o pastor estava fazendo essa pergunta, eu me lembro claramente, porque assim, meu coração ele ardia como nunca ardeu. O meu coração assim, ele chegou a queimar mesmo, assim, de desejo ir. Mas quando eu pensava em largar algumas coisas mundanas ainda por estar ali no começo de tudo ali e estar preso ainda, vamos dizer, a certas coisas do mundo, e meu coração assim queimava muito para eu ir, mas ao mesmo tempo Satanás lançava as bandejas que fazia com que eu pensasse que eu estava desfrutando daquilo sem estar. E eu me lembrei ali que foi uma das primeiras experiências que eu vi assim com o Senhor, que o pastor Roberto ele estava de um lado da igreja, eu estava do outro, e de hora assim ele olha para trás assim, e disse, cadê a irmã Edivânia, que é a minha mãe? E o pessoal está ali, ele disse, cadê o filho dela, veio para o culto hoje? Aí ele veio, ele disse, por que ele não está aqui na frente, se o coração dele arde tanto para ele vir aqui para frente? Boa revelação. E quando o pastor falou isso assim, eu disse, meu Deus, a minha hora mesmo é essa, o que eu esperava era a oportunidade que eu estava esperando, e por que eu ainda estou me prendendo? E aí eu fui na fé, fui assim, com o coração mesmo, foi para me entregar mesmo. Quando eu fui ali, eu fui decidido, fui com o martelo batido mesmo, assim, de agora por diante, é uma nova situação na minha vida, há um novo Léo que vai nascer e vai viver agora uma nova estação. Ô Léo, e como é que tá o Léo hoje? Não, deixa a Bia falar. Como é que tá o Léo hoje? Ficar com essa missão. Bom, o Léo de hoje é totalmente o oposto do Léo de antes. É um homem que teme ao Senhor, tem o temor do Senhor, busca, incentiva. Então, é o homem que dá atenção. Então, hoje eu posso dizer que realmente eu tenho um casamento que é para ser, que é um casamento abençoado, que é verdadeiramente da vontade do Senhor. E hoje é um Léo que é mais carinhoso, hoje é Léo que me coloca ali como sua prioridade. Amém. Então, posso dizer que o Léo de hoje... Isso é a transformação de vida, né? É isso. Jesus, né, que faz isso. Realmente, então, hoje... Aí, eu me lembro que Justin Bieber disse assim, não tem nada bom que não possa melhorar, né? Então, não relaxe, não. Então, hoje, eu posso realmente dizer que o Léo que ele falou de antes, que ele citou lá na entrevista com casais, que ele era um homem bruto, que não me dava atenção, ele é totalmente o oposto. E eu achei que seria um pouco difícil ele demonstrar, porque ele nunca foi de chegar em casa e dizer que me amava, de fazer declarações. Eu cobrava muito isso dele antes da gente conhecer. E hoje eu não preciso nem cobrar. Então foi uma transformação completa. Isso é um importante quando você conhece Jesus. Quer voltar
para o mundo. Deus me livre, está repreendido, em nome de Jesus. E Léo, fala um pouquinho da Bia de hoje, depois da sua transformação de vida, né? Às vezes a pessoa diz, olha, eu vou frisar algo aqui antes de Léo falar, que essa transformação de vida, Léo, ela não acontece naturalmente. Porque tem pessoas que dizem assim, eu vou me esforçar para mudar. Não muda. Só se esforçar não muda não. Se ele não nascer de novo, se ele não tiver uma decisão, se ele não tiver um encontro genuíno com Cristo, se não houver um arrependimento, não tem como. Porque a velha natureza, adâmica, caída, pecaminosa, ela não deixa. Ele precisa. Por isso que Jesus disse a Nicodemos, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo. Se ele nascer de novo, aí eu digo, ele tem todas as ferramentas e a capacidade dada por Deus dentro do espírito dele para que ele mude de vida. Então, fala um pouquinho dessa transformação de Bia, né? Agora de Bia. Essa transformação, assim, ela é visivelmente notória. Não tem ninguém que conheceu Bia antes do evangelho e depois de dizer que, assim, que não teve mudança. Qualquer pessoa, diga assim, até um cego ele consegue enxergar a mudança de Bia. Porque assim, antes e principalmente eu que era casado com ela, ou seja, convivia todos os dias, Bia já foi uma pessoa assim que por muitas vezes ela tentava tomar a autoridade que é dada ao homem dentro de uma casa. Era uma pessoa que muitas vezes não me respeitava como marido. Na verdade ela não tinha temor a ninguém, não respeitava ninguém. Eu acho que a última pessoa que ela respeitava eram os próprios pais. E hoje é totalmente diferente. Hoje ela, quando teve o verdadeiro encontro, ela também encontrou o temor. E antes de chegarmos, assim, ela pensar em me inferir como marido, ela pensa primeiro, eita, tem a Cristo, eu tenho temor a Cristo. E como uma mulher de Deus, eu tenho de andar desse jeito e desse jeito. Hoje é uma pessoa que eu não preciso cobrar, porque ela mesmo se cobra e o Espírito Santo constrange quando ela faz algo errado, ou quando eu erro também, assim como o Espírito Santo me constrange. E hoje eu posso dizer que a gente mudou de água para o vinho, e está um vinho, vamos dizer assim, bem conservado há muito tempo, porque o pessoal diz que quanto mais conservado, melhor, pois a gente está vivendo coisas extraordinárias mesmo no nosso casamento. Tem vontade de voltar? Jamais, foi uma coisa assim que se eu for olhar assim... Deixa eu lhe perguntar, ser crente, não vou nem dizer essa palavra crente, né? Porque até o diabo é crente, né? Mas não vai ser salvo, né? Ser um servo de Deus, ser um discípulo de Cristo, é penoso, é difícil, você se alegra, é dificultoso, me diga aí, tem alegria? Ser um servo de Deus tem alegria? Só tem se alegria. Diverte? Na verdade, ser servo de Deus só é alegria. Ô Léo, por isso que a gente ri muito na igreja. Exatamente, né? Desde quando eu tive o verdadeiro encontro com o Senhor, a tristeza ela se foi. Hoje só é motivo de alegria, só é motivo de glorificar o Senhor. Eu sei que a gente passa, né, Léo, por tribulações, por lutas, isso é bíblico, né? Mas existe a graça e o favor de Deus que nos capacita. E a gente pode se divertir servindo a Cristo, não é verdade? Exatamente isso. Como o pastor falou, tem momentos que vão vir, circunstâncias que vão vir, mas é diferente você ter Deus na sua vida para você resolver essa situação do que você tentar resolver com a força do seu próprio braço. Por muitas vezes eu tentei resolver com o meu próprio braço e só fazia piorar. E hoje, quando situações vêm, eu me ponho em fé, me levanto em fé e digo, Senhor, o Senhor está nas tuas mãos. Age da forma que tu quiseres, porque não é o que eu quero, é o que o Senhor quer para a minha vida. E eu digo a vocês que até hoje nunca deu errado. Até desde quando eu me converti, nunca deu errado. Estamos chegando no final do programa, passa rápido, né? Passa voando. Mas a gente vai dar as considerações finais ainda aqui, a gente tem um pedacinho para concluir. Né? E esse é o propósito da Igreja Verbo da Vida aqui em Itapetim, né? A gente trabalha, você que está nos ouvindo, né? Não congrega nenhuma igreja, porque o nosso intuito não é tirar ninguém de local nenhum, de uma supervisão pastoral, mas a nossa igreja ela trabalha em todos os aspectos, todas as áreas, né? De fortalecimento dos casais. Inclusive nós tivemos uma reunião de casal, não foi, Léo? Uma oficina de casal sábado, um momento muito abençoado, muitas instruções. Trabalhamos com os jovens, né? Também cremos no poder curativo de Deus, trabalhamos libertações, não é? E procuramos viver a comunidade de Cristo, né? Como os discípulos. Inclusive a gente está numa série aí até chamada o verdadeiro discípulo de Cristo. Ô Léo, tem algumas pessoas aqui que colocaram aqui, eita glória, Dona Bernadette, eita glória, quando Deus tem um chamado, Ele cumpre. Luciene diz casal ungido. Deixa eu ver aqui.
Luciene também disse como é maravilhoso ver a mudança de duas pessoas que decidiram entregar a sua vida a Deus, um casamento restaurado. Fábia colocou: dupla honra na vida desse casal, onde era um cenário de destruição, foi só o começo para uma reconstrução. Deixa eu ver mais aqui. Tremendo, irmã Mary colocou: eita glória, tremendo. Márcia colocou: casal que se deixou ser guiado pelo Espírito Santo, sendo moldado para viver o propósito do Senhor. Eita glória, ama a vida de vocês. Testemunho forte. Edvanei de lá de São Vicente colocou: com certeza o Senhor está com eles. Ângela colocou: a age de Deus é lindo. Tem muitos comentários. O irmão Aldeci liberou Salmo 70. Marilene colocou: na minha opinião, o maior testemunho da nossa igreja é a vida de Léo e Bia após entregar a vida ao Senhor. Eita glória, isso aí. Amém. Foi forte. Glória a Deus. Significa que a responsabilidade agora é maior, viu, Léo? Verdade. Se você já servia a Deus, sirva com mais amor. Se você já honrava sua esposa, honra com mais amor. E ela também, e vice-versa. Léo, para finalizar, em um minutinho, você e Bia, eu queria que você desse um conselho para os casais que nesse momento estão passando por dificuldade, um casamento destruído e que ainda não conheceram Jesus. Diante de tudo que você vivenciou e do que Deus vem fazendo na sua vida, o que você poderia dizer para essas pessoas? Que eles continuem perseverando. Não existe a união de duas pessoas e você dizer assim, foi sorte. Sempre que terá a união de duas pessoas, vocês podem ter certeza que é Deus unindo. Ele não está unindo pessoas, mas está unindo um propósito. E se vocês pararem para pensar um pouquinho só, porque o diabo investe tanto em tirar pessoas? Porque quando ele separa pessoas, ele também está parando o propósito que Deus confiou a você. Então o conselho que eu tenho a dar a vocês é continuar perseverando. E busque a Deus, exatamente. Busque uma igreja local, que é importante. Exatamente isso. É assim, uma supervisão pastoral. Como a gente não tinha um alvo e hoje a gente encontrou o nosso centro, que é Jesus, eu digo a vocês, procurem também a Jesus, porque... Léo, a importância de uma supervisão pastoral, para a gente concluir, que ele vai encaminhar e vai dar direções também, né? Para que a pessoa siga aquela direção e seja abençoada. Exatamente. Hoje eu falo com toda clareza que através da liderança do pastor Roberto, irmã Daniela, dos pastores auxiliares, pastor Tiago, pastor Diego, irmã Fábio, irmã Deisa, a nossa vida transformou, graças a Jesus, mas principalmente também pelos conselhos de vocês. Glória a Deus. Por tantas vezes vocês nos aconselharam e a gente estava com o coração ali a receber e a praticar aquilo que vocês tanto nos instruíram. Amém. Tiago e Fábio mesmo, eles foram um casal assim, de extrema importância na nossa mudança de vida, porque eles investiram tudo que eles tinham na gente. E a gente também estava com o coração aberto para receber tudo que eles investiram nas nossas vidas. Amém. E hoje a gente reflete aquilo que eles plantaram na nossa vida. Hoje a gente é um fruto de toda a plantação da nossa liderança, com o senhor, pastor Roberto, de pastor Tiago também, de Amém. Pastor Diego. E hoje, se a gente está vivendo isso, a gente entendeu que era honrar a autoridade, foi graças a vocês. E eu digo a vocês ser guiados por uma liderança, vocês viver embaixo de uma cobertura espiritual, irmão, é lugar de confiança, é lugar de segurança para as nossas vidas. Amém. Bia vai resumir aí em 20 segundos, viu, que o tempo da gente estourou. Léo falou demais, agora eu fiquei sem palavras para dar um conselho, mas um conselho que eu daria é que se você está passando por um momento em seu casamento, não se desespere, não vá tentar resolver na força do seu braço. Procure estar tendo mais intimidade com o Senhor, buscando Ele, pedindo o discernimento a Ele, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai dar um discernimento a você e você vai resolver essa situação sem precisar estar ali em discussões. Então, eu digo a vocês que se você estiver passando por isso, comece a buscar mais, comece a colocar o Senhor como sua prioridade e comece também a imaginar o que Jesus faria no meu lugar. E eu creio que o Senhor ele vai te dar respostas, Ele vai te dar direções. Então, meu conselho é esse. E, igualmente, eu falei que existe um versículo que diz, um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então, é necessário. O Senhor nos deu o nosso marido, o nosso cônjuge. Então, e nós precisamos perseverar por ele. Nós precisamos estar em oração. Então, meu conselho é esse, para você aí que está passando por esse momento. Amém? Glória a Deus. Então, pessoal... infelizmente acabou, né? Programa muito abençoado.
Mas eu queria deixar a bênção apostólica sobre a tua vida, né? Pedir ao Senhor Deus que te guarde, te proteja, te livre de todo o mal. E terça-feira nós estamos aqui novamente, se o Senhor nos permitir, né? Nossos cultos são nas quintas e nos domingos. Se sinta convidado, se você não congrega em nenhuma igreja e deseja conhecer esse trabalho, que Deus te abençoe. Fica na paz e declara uma tarde abençoada em nome de Jesus.